Existem empresas que têm uma preocupação que é legítima, mas não Uhum, são todas, isso. não são todas. E para aquela pessoa talvez não Não seja se encaixe. é, Tá bom, então qual é o teu próximo passo, se não é como é a questão não é você se diminuir para caber naquela empresa, não é se você diminuir para caber naquela relação. Talvez não seja ai, esse o caminho. Tenho casais que quem cuida da casa e da família é o homem e quem sai para ganhar dinheiro é a mulher, e isso não é um problema para eles. Existe uma pressão social? Sim, existe uma pressão social, mas cada casal vai lidar de acordo com o que se estabeleceu na relação, uhum, né? Qual é o acordo que você fez naquele casamento. Mas eu acho que tem uma coisa também de expectativas, né? Dessas pequenas incoerências que a gente percebe no dia a dia. Então, eu quero a minha independência, mas eu preciso de um homem que seja provedor. uhum, Né? Ou eu delego para o meu gestor que ele me faça crescer na carreira, uhum. né? Acho que tem uma série de questões que a gente precisa olhar com mais critério. Quando eu digo questionar, é que muitas vezes essas desigualdades, seja ela desigualdade sexual, de gênero, classe social, raça, elas são naturalizadas. Então, como é que a gente vai então, eh, puxar um pouquinho para a gente a responsabilidade, até no questionamento de que se essa empresa é o lugar que me pode possibilitar crescimento, porque muitas vezes não é, não é? Existem empresas que têm uma preocupação que é legítima, mas não Uhum, são todas, isso. não são todas. E para aquela pessoa talvez não Não seja se encaixe. é, Tá bom, então qual é o teu próximo passo? Se não é como é a questão não é você se diminuir para caber naquela empresa, não é se você diminuir para caber naquela relação. Talvez não seja é, esse o caminho. Como que você talvez vai construir um outro? talvez coube num certo E momento, deixou de ser. deixou de ser. Que é um ponto difícil, né, assim, muitas vezes as pessoas terceirizam, né, e jogam uma responsabilidade ou para o gerente, ou para a empresa, ou para a esposa, ou para o marido, mas é um tema dela, né, quer dizer, ela que precisa também se analisar, como você está trazendo, se aquela relação cabe para ela, se aquela empresa cabe para ela, se aquele casamento, como hoje está, cabe naquilo que para ela é um bom casamento. Que é isso que eu estou trazendo o tema do agenciamento, né, assim, como é que eu me vejo, como é que eu atuo nesse espaço, né, nesse campo. Não que seja fácil, né, falar é uma coisa, mas atuar, né, assim, não que seja fácil, mas é também sair um pouco do papel de, vítima ou de oprimido, né, e sim, saber que tem os discursos sociais, tem a questão da opressão estrutural, que a gente sabe, mas que também tem como quebrar isso, tem como você quebrar talvez lá na empresa que você trabalha, tem talvez como você quebrar isso na relação que vocês tenham, né, com marido, esposa, namorado, namorada. Eh, qual é o teu papel nisso, né? Como é que você se coloca nisso? É, Acho que isso é importante para mim, pelo menos. no consultório eu não recebo muitas pessoas que se colocam nesse lugar como vítima. Eu recebo pessoas que elas tomam para si o lugar da deficiência, mas não que elas, se sintam oprimidas pelo outro. Eu acho que ao contrário, né, mas acho que cada caso é um caso. Agora eu vou trazer aqui, queria discutir com você, como é que fica a questão da homossexualidade nas empresas. Como é que você, tem visto isso, né, população LGBTQIA+. Como é que você está vendo isso? Na clínica, foi uma grande revolução, né, uma quebra de paradigma. Como é que foi aí para a empresa? Acho que a gente volta para uma conversa dos movimentos sociais. Então, inegavelmente, há décadas, né, no Brasil e no mundo, tem movimentos sociais de ação afirmativa que têm feito um trabalho lindo, importantíssimo, tem ainda muito ainda que a fazer, mas já tem também muitas conquistas. Aí quando a gente pensa em LGBT, né, e a gente vai entender também que já nas últimas décadas, acho que mais 15, 10 anos, provavelmente, uns 15 anos talvez,
né, esse tema já vem sendo discutido e, digamos, não só discutido, mas colocado em pauta, né? Pauta e ação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, uns 15 anos atrás, no tema da diversidade, se trabalhava a questão de gênero e a questão de pessoas com deficiência. Negros também. LGBT não era trabalhado há 15 anos atrás. Mas já tinha, né, o trabalho de grupos de ação afirmativa, trazendo isso para também vamos falar, na empresa, vamos falar. Então eu vejo cada vez mais, né, as empresas se abrindo para isso, mas a gente não pode esquecer aquilo também que a gente conversa bastante, que é a questão social. Então, a gente está vendo a extrema-direita, né, não só aqui no Brasil, América Latina, mas no mundo inteiro. A gente está vendo um movimento aí, né, na questão woke, a gente está vendo a questão das pessoas trazerem resistência. É sempre uma questão de interação, né? Você está sempre interagindo, né, com resistências, com apoio. E na questão LGBT já tivemos bastante avanços, e é interessante que não só nas grandes empresas, aí tem uma questão social também. Como existe aí bastante discussão na mídia, na sociedade, tem maior aceitação, e claro que eu estou falando de grandes centros também, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né, Belo Horizonte. Como tem essa discussão mais ampla, aí sim, está se naturalizando essa discussão e essa entrada, né, nas empresas, não só a entrada, mas a permanência nas empresas. Então eu vejo, inclusive pequenas e médias empresas, uma aceitação muito maior da questão LGBT, e às vezes nem se questiona, né? Realmente precisa se questionar, mas a ideia de ter realmente um espaço aí de abertura, isso eu vejo bastante. E na clínica, como que é a questão da casais homoafetivos? Tem aparecido? Como é que você tem conversado e visto isso? Ai, de uma maneira muito diferente, não é? Então, calcule 37 anos atrás, que a psicologia clínica já se falou passou por um monte de fases, né? A gente vê até esse horror, né, da terapia de conversão, Pois é. que ainda existe. Ainda existe. Ainda existe, né? É uma falácia. Né? Uma coisa que aparece muitas vezes na clínica é quando o casal pensa em adotar. Né? Como é que é a adoção de 2 homens ou de 2 mulheres para uma criança? Né? Interessante essa conversa. Porque, assim, de um lado tinha toda uma crença de que uma criança, para ela crescer emocionalmente equilibrada, ela tinha que ter a figura de um homem e de uma mulher. Mas será? Né? Por que será que 2 pessoas não possam educar uma criança dentro de parâmetros éticos, valorosos, né? Por que isso é exclusividade da heterossexualidade? Né? Como se os homossexuais não tivessem valores, como se não tivesse ética. Então, o que uma criança precisa? Uma criança precisa de afeto, de cuidado, né, de uma boa educação, ou seja, de pessoas que possam fazer isso, independente do sexo, Da orientação sexual. a orientação sexual.